Está começando agora na Rádio Conhecimento da Verdade, as ilustrações do Reino de Deus, com o pastor Joanribe Palharim. Prepare-se para ouvir o que Deus tem para falar com você. Um homem estava andando pela floresta quando de repente ele ouviu atrás dele. Era um urso. Quando ele viu aquele animal enorme andando na direção dele com aquelas unhas afiadas, seu coração quase parou. Mas ele teve o reflexo de sair correndo. E correu, e o urso se pôs de quatro e começou a correr atrás dele. Parecia aquela bola peluda querendo alcançá-lo. E ele foi correndo, apavorado. Escorregou num barranco, foi rolando. E ele caiu ali na beirada do barranco. O barranco acabou. E ele, sem saber se era grande altura, se agarrou na primeira raiz que encontrou. E ficou ali pendurado. Ele olhou para cima e logo estava aquela cara enorme do urso, que se aproximou bem da beiradinha do barranco e dava grunhidos e patadas tentando alcançar o homem. E ele suava frio. Ele tinha medo, inclusive, que o urso, com aquele peso, fizesse desmoronar o barranco. E ele ficou ali pendurado. Quando ele olha para baixo para ver que altura que ele está, ele vê que está a poucos metros do chão, que ele pode até soltar da raiz e que não sofrerá uma queda muito grande, porque deve ter ali quase 2 metros apenas. Ele pensa em largar a raiz e se livrar do urso, quando ele olha e estão chegando 3 leões. Hoje é o meu dia de azar. Hoje eu não devia ter saído para passear. E agora? E ele ficou pendurado naquela raiz. Ele olhava para cima e lá estava o urso, dando patada e tentando pegar. Ele olhou para baixo e os 3 leões começavam a farejar e já estavam preparando o bote. E ele percebeu que tinha que encolher a perna, não ia arriscar. E os 3 leões começaram a saltar, tentando pegar o seu pé de qualquer maneira. E ele, apavorado, olhava para baixo e os 3 leões famintos, vendo nele o jantar mais apetitoso. E olhava para cima e lá estava também o urso, querendo devorá-lo. E ele olhava para sua mão e a sua mão já estava cansada. Ele segurou bem forte com as 2 mãos o máximo que pôde e ficou contemplando aquela situação no maior desespero. O que eu faço agora? Se eu largar, eu morro. Se eu ficar pendurado aqui, até quando? Bom, vou ficar pendurado até um dos 2 desistir. Ou o urso vai embora e eu subo, ou os leões desaparecem e eu também salto. Mas eu vou ter que ficar aqui pendurado. Foi quando ele olhou do lado, mas bem assim do lado, e saindo do barranco, a mais bela bica de água que ele já tinha visto em toda a sua vida. Que bica belíssima! A água parecia pura e cristalina, brilhava, resplandecia com o sol. Era realmente lindo. Como que uma bica tão linda podia sair do meio do barranco e bem ali próximo dele? Puxa, se estivesse mais perto da minha boca eu beberia essa água, mas está longe. Então ele olhou para cima e lá estava o urso. Ele olhou para baixo e lá estavam os 3 leões pulando. Aí ele olhou para a bica de água. Eu queria tanto beber essa água, mas vou pensar em beber água justo nessa hora. Mas ele pensou, por que não, hein? A água que está aqui do meu lado é a única que quer me fazer bem. Se eu beber esta água, eu vou me revigorar, vou matar a sede, vou hidratar o meu corpo. Por que não, hein? Então ele largou uma das mãos e estendeu a mão esquerda até aquela bica. Ele sentiu a água fresquinha. Lavou bem a mão assim, aproveitando o jato de água da bica. Aí encheu a palma da mão
e trouxe até a sua boca e bebeu. Que água deliciosa! Vou beber mais um pouquinho. E ele estendeu a mão e pegou mais um pouco daquela água fresquinha e bebeu mais um pouco. E assim o seu corpo foi revigorando e ele se sentiu muito melhor. Não demorou muito, o urso foi embora, os leões continuavam lá embaixo e ele, revigorado, conseguiu pegar mais uma raiz acima e outra raiz acima e escalou o barranco e viu que o urso, que tem pouca memória e pouca paciência, já tinha ido embora. Você que está ouvindo, preste atenção. Às vezes você está tranquilamente no teu dia a dia e aparece um urso para te devorar. Aparece alguém para te prejudicar. Surge uma situação para acabar com você. Aí você resolve fugir e cai no abismo, no precipício. E quando olha para baixo, está lá o leão, Satanás, no fundo do precipício, querendo te devorar. Mas você não tem que olhar para os problemas e as dificuldades e se desesperar. Você tem que olhar para a fonte de água viva que é Jesus Cristo. E mesmo em meio a tanta tribulação e dificuldade, ter paz de espírito, confiança para beber a água da vida que é Jesus Cristo. E quando você bebe desta água, você sente a tua força voltar, o seu ânimo é recobrado e Deus prepara imediatamente um escape para a tua vida. Por isso, não se entregue, não desista e nem se desespere. Beba da água da vida que é Jesus Cristo, esta fonte pura e cristalina, e você nunca mais terá sede e Deus te dará o livramento que você precisa, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma ilustração do Reino de Deus, aqui na Rádio Conhecimento da Verdade. Que essa ilustração fortaleça a sua fé e edifique a sua vida.